E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan, essa é a nossa aula extra sobre física moderna e eu vou falar um pouco agora sobre interpretações da mecânica quântica. O que é essa tal dessa mecânica quântica e o que ela diz sobre a natureza do cosmos? Será que ela diz alguma coisa muito profunda? Na verdade, como a gente vai ver, a ciência em si da mecânica quântica não diz muito, mas ela implica que na verdade tem alguma coisa muito estranha por trás do funcionamento do universo. E a gente pode interpretar, então, ver maneiras de resolver isso, maneiras científicas e também, óbvio, existem maneiras não científicas, maneiras místicas de interpretar. Essas interpretações místicas, né, não são baseadas na ciência e são bem loucas, fora da casinha, mas eu diria ainda que as interpretações baseadas na ciência são mais loucas ainda, porque a realidade ela é sempre mais absurda do que a mente humana consegue imaginar. E não que a ciência necessariamente descreva a realidade, né? Na verdade, a ciência é uma simplificação da realidade, mas eu acredito que a ciência ainda é o mais próximo que a gente pode chegar de alguma realidade objetiva. Mas para chegar lá, vamos contextualizar a mecânica quântica, né? Como ela surgiu e como ela influencia a nossa vida hoje. Então, vamos lá, voltando para 1802, ainda 100 anos antes da mecânica quântica começar a ser pensada, esse polímata britânico, Thomas Young, realiza o primeiro experimento de fenda dupla, indicando que a luz se propaga como onda. Naquela época se tinha ainda muita discussão sobre se a luz se propagava como onda ou como partícula. Isaac Newton, por exemplo, acreditava que era como partícula, mas esse experimento aqui do Thomas Young basicamente bateu o martelo, né? Não, a luz se propaga como onda mesmo. E como é que ele fez esse experimento? Bom, tem uma onda incidente, a gente pode imaginar até como se fosse um corpo d'água e a gente estivesse gerando uma onda aqui nesse corpo d'água. Quando essa onda chega aqui nessa aberturazinha, vai se gerar uma frente de onda aqui, uma fonte de onda. E depois, com mais duas aberturas, vai ter duas fontes de onda. E essas duas ondas vão interagir em algumas partes do espaço, elas vão se somar, em outras partes elas vão se cancelar, né? Vão se subtrair, vão se cancelar. Então vai gerar essa configuração de difração, né? Porque esse é o fenômeno da difração, quando a onda passa por uma abertura de tamanho da ordem do comprimento de onda da onda, ela vai gerar esse fenômeno, e tendo essas duas fontes de onda aqui, elas vão interagir, gerando esse padrão de difração. Então, com partes em que vai ter uma intensidade máxima e partes que vai ter intensidade mínima. E o Thomas Young fez justamente isso com a luz. Uma fonte de luz aqui gerou uma fonte de onda, e aqui mais duas fontes que interagiram, e quando chegou lá numa tela, registrou justamente essa padrão de difração. Então, demonstrou, né, que de fato a luz parece se propagar como onda. Bom, agora sim, chegando no nascimento de fato da mecânica quântica, em 1900, o físico alemão Max Planck utiliza a quantização da energia para lidar com o problema da radiação de corpo negro. O que significa isso? Bom, nessa época, tinha muitos físicos que acreditavam que a física estava quase completa, né? Estava quase zerando a física. Tinha algum problema aqui, outro ali para se resolver. Um desses problemas era esse problema da radiação de corpo negro, que está ilustrado aqui nesse gráfico. Então, o que é isso? Todo corpo emite luz. O meu corpo, nesse momento, está emitindo luz. E eu não consigo ver porque o meu corpo, né, ele tem uma temperatura tal que ele emite uma luz na frequência do infravermelho, que os nossos olhos não conseguem detectar. Mas tem animais que detectam a luz infravermelho, né? Alguns animais que caçam à noite, então eles conseguem ter essa visão noturna porque eles veem a luz que é emitida pelo corpo de outros animais. Mas todo corpo que tem alguma temperatura emite luz, em alguma frequência diferente. E esse gráfico mostra aqui a radiância espectral, que é a quantidade de energia por unidade de área, de tempo e pela frequência. E aqui é a frequência. Então a gente vê que para diferentes temperaturas vai ter diferentes quantidades de energia para diferentes frequências.
E esses dados aqui, essas linhas contínuas aqui, coloridas, são dados experimentais. Então são dados que tu faz experimento e tu vê que é isso que está acontecendo. E essa linha pontilhada aqui era o que se esperava, teoricamente, pela física da época, né? Então a física clássica previa que deveria ser assim essa curva. O que não era fato, porque se via pelos dados experimentais que a curva da radiância espectral se dá assim, né? Por exemplo, para um corpo de 1500 Kelvin de temperatura, o pico de emissão aqui vai ser de uma frequência próxima aqui de um pouco menos de 10 na 14 Hz. Só que pela teoria da época, né, como eu estava dizendo, tem uma grande discrepância aqui. E ninguém conseguia resolver isso. O primeiro a resolver foi o Max Planck, utilizando a quantização da energia. O que é isso? A gente já tinha falado um pouco sobre isso na aula sobre a estrutura da matéria, né? Que a quantização, o que significa quantizar, quântico? É de unidades, é de alguma coisa discreta. É uma coisa que acontece, a energia quantizada é uma energia que ela não se dá em todos os valores possíveis. Ela se dá em alguns valores específicos. Todos os valores de energia que existem são múltiplos de algum valor fundamental. Mais ou menos como se fosse uma moeda, como eu usei naquela aula, né, a analogia da moeda. Tipo, se o mínimo possível de dinheiro for 1 centavo, eu não posso ter uma coisa que seja 1,5 centavo, 10 centavos e 1/4 de centavo. Não, é 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Isso é quântico, né? Se pudesse ser qualquer valor possível, 0,0321 e segue de centavo, aí seria contínuo. No caso, a energia, então, como foi hipotetizado pela primeira vez pelo Max Planck, ela é quântica, então ela só existe em pacotes específicos, pacotes discretos, como se chama. E na época nem o próprio Max Planck acreditava que a energia de fato fosse quântica, ele só fez isso como uma maneira de resolver esse problema matematicamente. Mas depois, como a gente vai ver, ficou mais e mais claro que de fato a energia é quântica mesmo, né? E aí começou a nascer a mecânica quântica. Bom, em 1905, o Einstein, esse cara aqui, utilizou a quantização da luz para explicar o efeito fotoelétrico, que indicava que a luz pode se comportar como partícula. Então surge aí o conceito de dualidade onda-partícula. Tem uma das aulas extras do nosso curso, é sobre o efeito fotoelétrico. Então vocês, se não tiverem conferido, vão poder conferir depois, da professora Laura. E basicamente, né, quando uma luz incide em alguma superfície metálica que tenha elétrons livres, né, pode emitir um elétron. E isso não depende da intensidade da luz, né? Ele depende da frequência da luz. Então, se tu tivesse só uma unidade básica de luz, né? Por isso a quantização da luz é importante aqui. Mesmo que tu tivesse só um fóton, que é a partícula de luz, um fóton que tivesse a frequência suficiente é capaz de ejetar um elétron. Então, o conceito de dualidade onda-partícula é porque, bom, como a gente tinha visto com o Thomas Young lá no experimento dele, a luz se propaga como onda. Mas, como a gente vê pelo efeito fotoelétrico, a luz também pode se comportar como partícula. Daí esse conceito de dualidade onda-partícula. Né? Então, o que é a luz? É onda, é partícula, às vezes é uma coisa, às vezes é outra, ou é uma outra coisa. Isso ainda não é bem entendido. Bom, seguindo, agora em 1924, o Louis de Broglie, esse físico francês, propõe que a matéria também pode se comportar como onda. Então ele propôs que assim como um fóton, assim como a luz pode se comportar como onda e como partícula, também a matéria, também um elétron, por exemplo, que é uma partícula de matéria, que tem massa, ele é uma partícula, mas poderia se comportar como onda. E em 1926, alguns anos depois, experimentos mostraram que de fato conseguia se fazer padrão de difração em feixes de elétron. Aqui tem um exemplo de uma imagem de difração em elétrons. Se passa um feixe de elétron por algum tipo de padrão de aberturas e se gera esses padrões aqui. Então mostra que de fato, aparentemente, a própria matéria
pode se comportar como onda. Agora, em 1926, o Erwin Schrödinger, esse cara aqui, austríaco-irlandês, ele publica a equação de Schrödinger, que modela a função de onda de um sistema quântico. Então aqui é que nasce a física, a mecânica quântica moderna, né? Mas antes disso, a gente sabia, né, que a energia era quantizada. O de Broglie já supôs ali que a matéria poderia se comportar como onda. E já veio experimentos que mostraram que de fato a matéria pode se comportar como onda. Mas aqui, em 1926, com a equação de Schrödinger, a gente tem essa equação aqui, que ela descreve como se desenvolve um sistema quântico. E isso é uma questão probabilística. Essa imagem aqui, do orbitais de um átomo de hidrogênio, eu também já tinha utilizado na aula de estrutura da matéria, né? Como eu tinha dito naquela aula, as cores em que aparecem aqui a posição do elétron, elas vão de menos provável até mais provável. Então, quanto mais claro, maior a probabilidade de ter um elétron naquela região. E quanto mais escuro, menos provável, menor a probabilidade de ter um elétron naquela região. Né? Lembrando aqui, isso aqui é a resolução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio em diferentes níveis de energia. E bom, hoje em dia a mecânica quântica é uma ciência bem enxuta, muito bem corroborada experimentalmente, é base de outras ciências, né? A química, como as moléculas se formam, né? Como os átomos se juntam para formar a molécula, isso só é explicado pela mecânica quântica, e até a estrutura do DNA, por exemplo. E aplicações tecnológicas muito fundamentais que a gente tem hoje, tem como base a mecânica quântica, né? Porque se deu aí a eletrônica, toda a eletrônica moderna, né? A eletrônica baseada em semicondutores, em transistores, isso só funciona graças à mecânica quântica. Então todo o aparelho smart, né? Um smartphone, uma TV smart, um computador, um laptop, tudo isso utiliza a mecânica quântica para funcionar. Um grande exemplo também é a máquina de ressonância magnética, né, que a gente usa nos hospitais. O funcionamento dela a base do funcionamento é a mecânica quântica. E aqui eu botei um exemplo, um computador quântico, né? Como eu acabei de dizer, todo computador funciona graças à mecânica quântica. Mas o computador quântico, ele usa a própria estranheza da mecânica quântica como a base do funcionamento dele, né? Assim como um computador normal, ele usa assim, o eletromagnetismo para armazenar informações e para manipular essas informações. O computador quântico usa as regras da mecânica quântica para armazenar e para calcular informações. Mas aí a gente tem os problemas. Quais são os problemas da mecânica quântica? O primeiro problema é a questão da sobreposição. Será que um corpo pode estar em mais de um lugar do espaço ao mesmo tempo? Então vamos pensar aqui um experimento de fenda dupla, que nem aquele que foi feito pelo Thomas Young, mas aqui com um elétron. Imagina que aqui é um elétron. Então, como a gente viu, se a gente jogar um elétron num aparato assim, de fenda dupla, ele vai interagir consigo mesmo e vai gerar se a gente jogar vários elétrons, um de cada vez, eles interagem com eles mesmos e geram esse padrão de difração. Mas se a gente pensar o que isso significa, porque o elétron ele passou pela fenda da esquerda, ou ele passou pela fenda da direita, ou ele passou pelas duas ao mesmo tempo. Porque essa sobreposição, ela indica que o elétron passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, né? Tanto que gera aqui as duas frentes de onda que interagem e geram esse padrão de difração. Então, dá para dizer que o elétron passou pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas como assim, né? Isso é meio estranho. Bom, esse é o primeiro problema da mecânica quântica. O segundo problema, o grande problema, é o problema da medição. Então, os sistemas quânticos evoluem de maneira determinística, de acordo com a equação de Schrödinger. Porém, quando é feita uma medição, e aqui eu boto medição entre aspas, porque o que significa medição
também é importante. Quando é feita uma medição, a função de onda se modifica com resultado probabilístico. Então, a equação de Schrödinger, ela determina a maneira como o sistema evolui, mas o resultado, quando o elétron bate aqui em algum lugar nessa tela, isso é um resultado probabilístico, né? Tipo, ele tem uma grande probabilidade de chegar nessa região e uma baixa probabilidade de chegar nessa outra região. Mas, então, o resultado vai ser probabilístico. Mas isso só acontece quando é feita uma medição. O que é uma medição? Bom, aí também é uma questão. Nesse caso aqui, na hora que o elétron chega na tela aqui, isso conta como uma medição. O elétron está interagindo com a tela e agora fica específico a localização do elétron. Aqui a gente tem dois gráficos, que é a função de onda, que aparece na equação de Schrödinger. E então aqui no eixo apontando para cima, o eixo Z, é a função de onda, que indica a probabilidade. E aqui x e y são posição no espaço. Então o que esse gráfico indica é a probabilidade, digamos, de um elétron, por exemplo, estar em uma determinada região do espaço. Então antes de ser feita alguma medição, a gente não sabe onde o elétron está, mas tem probabilidades, né? Ele vai ter uma probabilidade maior de estar nessa região aqui, uma probabilidade menor de estar nessa região. E esse gráfico indica, né? Então, nessa região aqui é a que ele vai ter maior probabilidade, porque aqui tem o pico da função de onda. Já numa outra região aqui, ele vai ter menor probabilidade, né? Porque a gente pode ver aqui que o valor da função de onda é menor. Então, isso está associado a uma menor probabilidade. Mas depois que é feita uma medida, digamos, depois que o elétron chega na tela, bom, agora a gente sabe a posição do elétron, então a função de onda muda, se chama de colapso, né? A função de onda colapsa ou é atualização da função de onda. O fato é que ela muda e vira uma coisa assim, né? Vira só uma barrinha, porque agora a gente sabe com 100% de certeza a posição do elétron. Mas o mais interessante disso é que, nesse outro caso aqui, se a gente for querer medir o elétron enquanto ele passa pelas fendas, para a gente saber por qual das fendas ele passou, se a gente medir ele já aqui na fenda, ele vai se comportar como partícula. Ele para de se comportar como onda, não tem mais esse padrão de difração, e vai ter um padrão que a gente esperaria de uma partícula, né? Se ele passa por essa fenda, ele vai chegar nessa parte da tela. Se ele passa por essa outra fenda, ele vai chegar nessa parte. E metade das vezes ele vai passar por uma fenda, metade pela outra. Então esse é o problema da medição, né? Por que quando se mede o elétron, ele passa a se comportar como partícula, e quando não se mede ele se comporta como onda. E também tem a questão do que conta como uma medição, né? Porque aqui, aquelas interpretações místicas, por exemplo, já vão pensar, não, então se a gente sabe que o elétron está passando por algum lugar, ele se comporta de tal maneira. Agora, se a gente não sabe, ele se comporta de outra maneira. Então, a consciência humana entraria nesse sistema. Só que isso não é necessário, porque a medição não é uma pessoa, não é um ser humano observando. Na verdade, a medição é qualquer interação do elétron, nesse caso, com outras partículas. Uma medição pode ser feita com o elétron interagindo só com uma outra partícula, por exemplo. Já pode contar como uma medição. E o que é feito nesse tipo de experimento? Bom, por exemplo, ele bombardeia o elétron com fóton para descobrir por qual fenda ele passou. E essa interação do elétron com os fótons é que faz com que a função de onda colapse e o elétron se comporte como partícula. Por que isso acontece? Como que isso acontece? Bom, isso a gente ainda não sabe. A gente só pode especular em cima das interpretações que a gente já vai chegar. Ainda tem um terceiro problema, que é o entrelaçamento quântico. Que quando uma partícula, como esse elétron, interage com outra partícula, essas duas partículas ficam entrelaçadas. Isso significa que a propriedade de uma partícula vai interferir nas propriedades da outra partícula. E mesmo que elas estejam a uma distância muito, muito, muito grande, por exemplo, o elétron A interagiu com o elétron B. E agora o elétron B está, digamos lá, em outra galáxia.
E o elétron A está aqui na Via Láctea. Daqui a gente pode estudar o elétron A. E se a gente for medir, por exemplo, alguma propriedade do elétron, como o spin, que é uma propriedade do elétron, que é um vetor, que tem sentido e direção. E se a gente medir esse elétron A, no momento que a gente medir, a função de onda desse elétron, no caso, para o spin, vai colapsar, e a gente vai saber que o spin desse elétron, por exemplo, aponta para cima. Só que no momento que a gente souber que ele aponta para cima, a gente vai saber que automaticamente o spin do elétron B aponta para baixo. Ou seja, é como se a informação de que foi feita uma medição no elétron A viajasse instantaneamente até o elétron B, para a função de onda dele também colapsar. E isso parece violar um dos maiores princípios da física, que é a localidade, que diz basicamente que a informação nunca pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Quando isso acontece, vários paradoxos surgem. Isso é muito problemático, né? Toda a teoria da relatividade é baseada no princípio da localidade. E bom, com tudo isso, como fica a ciência, né? O que a gente pensa desses problemas? A mecânica quântica funciona, né? A gente sabe que a ciência funciona, a gente tem tecnologia baseada nela, mas tem esses problemas que a gente tem que resolver, né? Então, os físicos ficam mais ou menos assim, tipo, não sei. Temos que tentar interpretar isso, né? Como a gente vai ver, as interpretações científicas, elas resolvem alguns desses problemas, mas nenhuma delas é perfeita, né? Todas elas têm algum problema. Algumas têm mais problemas do que outras, né? Eu vou tentar fazer alguma avaliação do que eu acho, quais são mais interessantes ou menos. Mas, antes de chegar nas interpretações científicas, vamos falar sobre as interpretações não científicas, né? Sempre que tem as teorias científicas mais avançadas, né, elas sempre geram interpretações que não têm base no conhecimento científico, né? Muitas vezes com fins de charlatanismo, ou seja, né, querer te vender alguma coisa, alguma cura, algum tratamento que não tem base na ciência, mas essas pessoas usam uma terminologia científica para se referir às suas crenças ou ao seu produto que está vendendo, para atrair mais pessoas, né? Para as pessoas, está usando o termo científico, já parece que tem alguma credibilidade, mesmo que não tenha. Por exemplo, antes da mecânica quântica, se tinha o eletromagnetismo, né? E se a gente for ver, por exemplo, no espiritismo, que é uma religião que se diz científica, né? Não é, mas se tu for ler um livro de espiritismo, diz que é científico. Eles usam termos, né? Magnetismo e tal, mas de fato não tem nenhuma base na ciência, né? Eles só usam essa terminologia. E para a mecânica quântica não é diferente. Tem, por exemplo, o Deepak Chopra, que é esse cara aqui, que escreve livros, né, como esse aqui, A Cura Quântica. Então ele fala muito de mecânica quântica e aquela ideia da consciência, né? E coisas que não têm base na ciência de fato, mas que ele usa uma terminologia para desenvolver o pensamento dele. Quando ele é pressionado em entrevistas, né, ele diz, não, eu na verdade realmente não é baseado na ciência, eu só uso a mecânica quântica como analogia para o meu pensamento. Só que se tu for ler os livros dele, não parece, né? Parece que ele de fato está querendo dizer que a mecânica quântica tem como consequência aquilo que ele está falando, né? Sendo que não é verdade. Um outro exemplo é essa série que tem na Netflix, The Goop Lab, que é dessa atriz estadunidense, Gwyneth Paltrow, uma atriz bem famosa. Antes dessa série, ela já tinha, né, uma marca de produtos que ela vende, e ela fala, né, ela e os convidados dela nessa série falam sobre mecânica quântica, a mesma coisa que o Deepak Chopra, né? Falam, fazem sua interpretação, mas para a audiência faz parecer com que é ciência. Só que não é, elas estão falando alguma coisa que não tem nada a ver com ciência, não tem nenhuma base em ciência, só se utiliza de terminologia científica, né? Isso é o que se define como pseudociência. Quando se usa uma terminologia científica para parecer, para soar como ciência, mas não, na verdade não tem nenhuma base na ciência, né?
Na verdade, até alguns produtos que ela vende podem fazer mal para a saúde. Tem um exemplo de um, uma pedra de jade em formato de ovo que a pessoa deveria introduzir na vagina para curar várias coisas, para potencializar a energia feminina, alguma coisa assim. E isso até faz mal, né? Inclusive ela foi processada, acho que uma cliente, né, que deve ter tido algum problema, processou ela e ela teve que pagar ali uns $150 mil de indenização. Um outro exemplo são essas pulseiras quânticas, que tem várias. Eu pesquisei e achei dessa imagem aqui num site aqui de Porto Alegre, eu acho, de Canoas, se não me engano. E eu perguntei o valor, porque eu queria saber quanto custava, né, mas não me responderam ainda. Mas enfim, eles diziam no site lá que basicamente cura tudo, né? Problema de sono, equilibrar a energia. Eu sempre falo alguma coisa assim de energia, mas não é nada específico assim, que energia é essa. Tipo, basicamente não tem nenhuma base científica. É só uma coisa que se utiliza, né, da terminologia da mecânica quântica, da estranheza da mecânica quântica, para vender algum produto para alguém desavisado, né, que acredita que tem alguma coisa de científico de fato nisso, quando na verdade não tem. Então, vamos passar para a parte de ciência mesmo. Desde quando começou essa questão da mecânica quântica, lá em 1911, teve a primeira conferência de Solvay, que é uma série de conferências em que vários físicos se reuniam para discutir os problemas da física moderna. Essa imagem aqui é provavelmente a mais conhecida da quinta conferência de Solvay, que foi em 1927. Essa é uma foto colorizada, né? A foto original em preto e branco. Essa foi colorizada. A gente vê aqui vários, né, dos personagens que a gente conhece: o Einstein, o Schrödinger, o Heisenberg, que é muito importante também, o Bohr, aqui a Marie Curie. Enfim, vários personagens importantes. Vários desses aqui ganharam o prêmio Nobel. Todos esses aqui são muito importantes para o desenvolvimento da física dessa época. E eles estavam discutindo, né, interpretações da mecânica quântica, o que isso significa. Em especial, o Einstein e o Bohr discutiram muito sobre isso. E nessas discussões deles foram publicadas em livro, né, os debates de Einstein e Bohr. E o Bohr defendia fortemente a primeira interpretação que a gente vai ver, que é a interpretação de Copenhague. E o Einstein criticava muito essa interpretação, né? E, bom, vamos entrar nas interpretações, então, ver o que cada uma delas dizem. Então, a interpretação de Copenhague, que foi uma das primeiras que surgiu, era defendida pelo Heisenberg, que é muito importante também. Ele desenvolveu o princípio da incerteza de Heisenberg, que é uma parte importante da mecânica quântica. E ele também deu a inspiração para o personagem da série Breaking Bad, né? O Heisenberg. E o Niels Bohr, que a gente já conhece, né? A gente já falou dele na aula de estrutura da matéria, né? Tem o modelo de átomo do Bohr, né? E eles defendem essa interpretação de Copenhagen, que tem várias versões dessa interpretação também, né? A versão fraca é basicamente definida por essa frase que foi dita pelo Richard Feynman, que também foi um físico muito importante. Só cala a boca e calcula. Ou seja, a gente não tem que pensar o que significa superposição, o que está por trás disso. A gente não tem que pensar em nada disso. A gente só tem que calcular o fenômeno que a gente sabe que acontece e não tem que ficar pensando na filosofia, no que isso implica. Né? Aqui tem uma tirinha que mostra o Bohr falando aqui. Então ele diz: a gente não deve se perguntar como uma moeda pode ser. A gente tem que se perguntar o que pode ser dito sobre a moeda. A gente pode dizer, por exemplo, que duas moedas foram giradas, começando com coroa e caindo com cara. Isso é uma coisa que faz sentido se falar. Então aqui tem o fenômeno: duas moedas estavam em coroa, giraram e caíram como cara. Esse é o fenômeno. Mas a gente tem que resistir à vontade de imaginar um estado independente da realidade que está por trás desse fenômeno. Então aqui está o fenômeno,
mas a gente não tem que ficar pensando no que está por trás desse fenômeno, o que explica como e por que esse fenômeno acontece da maneira que a gente vê. Aqui é uma parte da tirinha, né? Depois tem uma continuação que aparece o Einstein criticando. Aí o Einstein diz, tá, mas existe alguma realidade por trás disso, né? Tipo, a moeda, tá, ela girou e caiu cara. Tem 50% de chance de cair cara ou coroa. Mas, se a gente analisar cada força que está agindo nessa dinâmica, a gente poderia prever, por exemplo, que ia cair como cara. Então, tem alguma coisa por trás disso e a gente deveria pensar nisso sim. E, bom, a versão forte, para desenvolver um pouco mais essa interpretação, ela diz que a função de onda é real, porque na versão fraca diz que a função de onda não é real, é só uma abstração matemática que a gente usa para resolver problemas. Mas a versão forte dessa interpretação diz que não, a função de onda é real e ela é o estado real da partícula. Ou seja, tipo, a partícula passa pelas duas fendas ao mesmo tempo mesmo. A função de onda não é observável e o seu colapso é misterioso. A gente não sabe o que faz ela colapsar, a gente não consegue observar a função de onda, porque se a gente vai observar, ela colapsa. Mas ela existe, ela é o estado real da partícula, e o que a gente pode ter são previsões que são probabilísticas. Então essa é uma interpretação que ela diz que a própria natureza do universo é probabilística. Tipo, o universo não é determinístico, a gente não poderia prever com certeza algum fenômeno, porque todo fenômeno é essencialmente probabilístico. O universo em si funciona com probabilidades. Bom, aí tem uma crítica a essa interpretação que é muito conhecida, que é o gato de Schrödinger, que foi desenvolvida pelo Schrödinger, né, da equação de Schrödinger. E o Schrödinger sempre foi muito crítico a essa interpretação de Copenhagen, e esse experimento mental ele criou para criticar. Então, o que diz esse experimento? Se a gente tem um sistema isolado ali, com uma amostra radioativa que pode decair ou não. Digamos que tenha 50% de chance de decair e 50% de chance de não decair. Então, de acordo com a interpretação de Copenhagen, enquanto a gente não faz alguma medição, alguma observação, ela vai estar nos dois estados ao mesmo tempo. Mais ou menos isso. Ou seja, o átomo vai ter decaído e não vai ter decaído. Um detector aqui vai ter detectado e não ter detectado. E vai ter, então, quebrado um frasco com veneno e, ao mesmo tempo, não quebrado o frasco com veneno, sendo que tem um gatinho ali dentro. Então, se o frasco com veneno quebrou, o gatinho morreu. Se não, o gatinho está vivo. Tá, mas então, pela interpretação de Copenhagen, o gato vai estar vivo e morto ao mesmo tempo. Tipo, isso é uma coisa bizarra, né? Como é que a gente pode imaginar uma realidade dessas, né? Tipo, é um gato zumbi, morto-vivo? Ou será que esse é o gato de Schrödinger, né? Que está de pé e deitado ao mesmo tempo? Bom, tem várias críticas, né? Mas vamos seguir para a próxima. A interpretação onda piloto também foi uma das primeiras, né? Quem propôs ela pela primeira vez foi o de Broglie, que a gente já falou, né? Das ondas de matéria. E depois foi mais desenvolvida pelo físico David Bohm. E essa é uma interpretação que ela é mais baseada na física clássica. Ela não pensa nisso, de ter dois estados ao mesmo tempo, sobreposição. Ela meio que resolve esses problemas com a ideia da onda piloto, que diz que o espaço é permeado por ondas que movimentam as partículas de acordo com variáveis ocultas. Ou seja, não é que a partícula se comporta como onda. A partícula é uma partícula, só que ela é empurrada por uma onda. Tipo, tem ondas que a gente não sabe o que são, que permeiam todo o espaço, e essas ondas empurram as partículas. Isso explica os fenômenos que são observados, como no exemplo aqui, né, tem o experimento de fenda dupla. Dá até para fazer um experimento análogo ao que seria o previsto por essa interpretação, com uma água e uma bolinha mesmo. E quando se faz esse experimento, a gente vê que realmente ele reproduz o que acontece nos experimentos quânticos mesmo.
que quando não tem alguma coisa para detectar por onde vai passar a bolinha, ela vai gerar um padrão de difração lá, como se fosse um padrão de difração. Não porque a bolinha passou pelos dois lugares ao mesmo tempo, mas porque a onda que empurra a bolinha passou. E se tu botar algum dispositivo ali para medir por onde vai passar a bolinha, essa sobreposição das ondas não vai acontecer e vai ser como se ela agisse como partícula mesmo. Então essa interpretação ela retira muitas das estranhezas da mecânica quântica e explica os fenômenos que são observados. Mas ela é extremamente problemática. Ela é a que é mais fácil de entender, né, porque ela vai mais de acordo com as nossas intuições, mas ela é muito pouco plausível de acordo com o conhecimento que se tem. Porque ela, por exemplo, ela iria contra a teoria da relatividade, ela vai contra aquele princípio da localidade, que eu já falei que é muito importante. Tem um teorema na física chamado Teorema de Bell, que basicamente prova matematicamente que é impossível tu ter uma interpretação dessa de variáveis ocultas, ou seja, que na verdade tem algumas variáveis nesses problemas de mecânica quântica que a gente não consegue acessar, a gente não sabe quais são essas variáveis, e é dessas variáveis ocultas que surge toda essa estranheza. Na verdade não é que, por exemplo, o universo seja probabilístico, é só que a gente não tem variáveis aí que a gente não conhece. Só que esse teorema de Bell, ele basicamente comprova matematicamente que essas interpretações de variáveis ocultas, elas necessariamente quebram o princípio da localidade. E nesse caso não é diferente, né? O fato de ter essas ondas que permeiam todo o espaço, isso quebra a localidade, então teria informação viajando instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz. Isso vai contra a teoria da relatividade de várias maneiras diferentes. Vai também contra a teoria quântica de campos, que é uma teoria muito importante na mecânica quântica, que diz basicamente que tudo que existe são campos. Então, por exemplo, um elétron, ele é só uma região mais densa do campo elétrico, o que também nos ajuda a entender essa questão do elétron passar nas duas fendas ao mesmo tempo, né? Porque, na verdade, se o elétron for só uma região do campo elétrico, bom, o campo elétrico, a princípio, ele está por todo o universo e ele passa, sim, nas duas fendas, mas o elétron em si é só uma região desse campo, né? Uma região mais densa. E, bom, essa interpretação da onda piloto vai contra a teoria quântica de campos. Onda piloto justamente porque, né, é uma onda que pilota as partículas, né? Esse é o nome dessa interpretação, onda piloto. E essa interpretação ela vai até contra a terceira lei de Newton, porque, na verdade, para funcionar, a onda empurra a partícula, mas a partícula teria que ter uma força de reação, né? A terceira lei de Newton é de ação e reação. Teria que ter uma força de reação sobre a onda, o que não acontece. Então, apesar dessa interpretação ficar ficar de boas com a nossa intuição, na verdade ela é muito problemática porque ela vai contra vários princípios e teorias da física. A última interpretação que eu vou mencionar aqui, essas são as três principais interpretações, e na verdade cada uma delas tem várias versões diferentes. E, como eu disse, a primeira interpretação foi a de Copenhague, que até hoje, se eu não me engano, é a que tem mais físicos que defendem. A segunda mais defendida é essa aqui, que eu vou falar agora, de muitos mundos. Em terceiro lugar, provavelmente vem aquelas que eu falei antes, da onda piloto, também chamados de mecânica Bohmiana, por causa do David Bohm. Essas são as três principais, né? Mas existem muitas e muitas outras interpretações. E possivelmente também, né, nenhuma delas esteja correta. Talvez no futuro a gente vai descobrir que seja alguma outra interpretação que totalmente diferente de qualquer uma dessas que seja correta. Mas enquanto isso, essas são as que a gente tem. Essa aqui, a interpretação de muitos mundos, surgiu nos anos 50, 57, se eu não me engano. Foi proposta primeiro por esse físico Hugh Everett III. E basicamente essa interpretação, ela diz que só existe uma função de onda, tipo, não existe a função de onda do elétron ou do outro elétron. Existe só uma função de onda única, que é a função de onda universal,
não existe colapso. Essa função de onda ela não colapsa. Ela se modifica, mas ela não colapsa, como na interpretação de Copenhagen. Todos os resultados possíveis de uma medição quântica são realizados em algum mundo. Ou seja, por exemplo, no caso do gato de Schrödinger, no momento em que a partícula, por exemplo, tem alguma interação lá na partícula radioativa, que ela ou vai ser emitida ou não vai ser emitida, na verdade, se a gente tem 50% de chance dela ser emitida e o gato morrer, e 50% de chance dela não ser emitida e o gato não morrer, na verdade as duas coisas acontecem, todos os resultados possíveis são realizados, mas em algum mundo diferente. Basicamente, é como se o universo se dividisse em dois. Em um deles, a partícula é emitida e o gato morre. E no outro, a partícula não é emitida e o gato não morre. E isso é bem louco, né? Bem estranho. Mas essa é uma interpretação que é muito plausível. Porque ela é a única interpretação que não adiciona nada novo à ciência da mecânica quântica. Ela se encaixa totalmente dentro da mecânica quântica. Inclusive, ela até simplifica um pouco a matemática da mecânica quântica. Então, por isso, essa é a interpretação que tem ganhado mais adeptos ultimamente, né? Tem muitos físicos deixando de defender a interpretação de Copenhagen e passando para essa interpretação de muitos mundos. Alguns indo também para a interpretação de onda piloto, que também está ganhando mais adeptos. Mas eu acredito que essa interpretação de muitos mundos é a que está aumentando cada vez mais a aceitação, justamente por ela ser bem plausível, né? O problema dela é que ela é bem estranha de se imaginar isso, né? Vocês talvez já tenham visto a aula do professor Diógenes sobre multiverso. É um pouco parecido, né? Porque tem vários universos paralelos, mas são conceitos diferentes. O conceito de multiverso que ele aborda na aula dele, que é sobre teoria das cordas, são universos que existem em dimensões espaciais diferentes. O que não é o que acontece aqui. Aqui, digamos, esses dois universos em que o gato está vivo e o que o gato morre, apesar da imagem que fazer parecer com que eles estão em lugares diferentes do espaço, na verdade eles estão no mesmo lugar do espaço. Tipo, na mesma posição do espaço em que está o meu corpo agora, tem uma infinidade de outras versões de mim mesmo e de outras coisas que podem estar nesse mesmo ponto do espaço, nessa mesma região do espaço, só que pela maneira com que tudo é feito de ondas, basicamente essa interpretação diz que tudo que existe é essa função de onda universal, mas que ela existe em vários galhos diferentes, digamos assim, dessa função de onda, e a gente só tem acesso a um desses galhos de cada vez. Então, se eu estou no universo em que o gato morreu, eu não vou ter acesso a nenhuma informação sobre o universo em que o gato sobreviveu. E se eu tiver vice-versa, né? Se eu tiver onde o gato sobreviveu, eu não tenho acesso à informação de onde o gato morreu. Mas está tudo isso acontecendo na mesma região do espaço. São interações de ondas, né? A função de onda, a parte da função de onda em que a gente está, não interage em nenhuma maneira com as partes da função de onda dos outros universos. Uma consequência dessa interpretação é que justamente existe uma quantidade absurda de universos diferentes, né? Muitos, talvez infinitos, universos diferentes. Isso traz questões existenciais também, né? A gente se pergunta, tá, o que sou eu, então, se existem infinitas versões de mim? Então tem essas coisas meio complicadas de se imaginar. Mas eu diria que na história da ciência muitas vezes isso aconteceu, né? Por exemplo, antigamente se acreditava que a Terra era o centro de tudo, o Sol girava em torno da Terra, e quando se começou a propor que não, que a Terra não é o centro de tudo, a Terra gira em torno do Sol, isso foi uma mudança de perspectiva muito impactante. E para as pessoas da época foi muito difícil imaginar isso. A mesma coisa com a teoria da evolução das espécies, por exemplo, que nos coloca em uma posição muito diferente daquela que a gente está acostumado. Aqui a interpretação de muitos mundos é a mesma coisa, é uma coisa estranha de se imaginar, mas, né, como eu tinha dito no início da aula, a realidade é mais estranha do que a gente consegue imaginar, né? O nosso cérebro foi desenvolvido ao longo
dos milhões de anos de evolução, não para entender a mecânica quântica, né? Mas ele foi desenvolvido para a gente entender a mecânica clássica, as coisas que a gente consegue ver, pegar. Por isso, quando a gente chega na mecânica quântica, as coisas ficam tão esquisitas, né? Bom, basicamente é isso. Essas são as principais interpretações. Aqui eu vou fazer uma análise, então, da plausibilidade. O que é a plausibilidade, né? É o quanto cada uma das interpretações está de acordo com o que a gente já tem de conhecimento científico. E, bom, essas 4 princípios aqui que estão em primeiro lugar aqui, local, determinista, causal e real, são o que cada uma é ou não. Isso é bem objetivo, não é uma questão de interpretar, não é uma questão de fazer algum julgamento, não tem discordância aqui. Mas essa última linha aqui, que eu chamei de incompatibilidades e poder explicativo, isso é meio que um julgamento meu pessoal, ou seja, outra pessoa poderia fazer um julgamento diferente. Mas quando chegar lá eu vou explicar melhor. Bom, localidade a gente já discutiu, né? Eu botei aqui a ordem desses princípios, na ordem que eu acho que são mais importantes, né? Tipo, eu acho que a localidade é o princípio mais importante entre esses 4. Mas também isso poderia ser diferente, né? Eu também acho que a maioria dos físicos colocariam mais ou menos parecido como eu coloquei. Mas tem outros físicos, por exemplo, os que defendem a interpretação da onda piloto, eles podem pensar que o realismo, na verdade, seja o princípio mais fundamental para eles, né? Já que entre essas 3 interpretações, a da onda piloto é a única que é realista. O que significa isso? A gente já vai chegar lá. Então a localidade a gente já viu, né? Nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Tudo que acontece como interações entre sistemas acontecem localmente, né? Numa certa região do espaço. Então a interpretação de Copenhagen ela é local, então ela não viola o princípio da localidade. A interpretação de muitos mundos também não viola a localidade, mas a interpretação da onda piloto viola a localidade. Esse talvez seja o maior problema dela. O determinismo. Então o determinismo é aquilo, né? Se a gente consegue prever alguma coisa com 100% de... Se a gente tivesse todos os dados possíveis, a gente poderia prever algum evento com 100% de certeza. Então a interpretação de Copenhagen não é determinista, então ela viola esse princípio, que é um princípio importante na física. A teoria da onda piloto, né, a interpretação da onda piloto, não viola o determinismo. A de muitos mundos também não viola o determinismo, então ela é determinista. Tem outro princípio importante, que é a causalidade, que tem algumas interpretações que violam a causalidade, ou seja, causa e efeito, né, que significa que causas no passado geram efeitos no futuro. Existem interpretações, algumas bem interessantes, mas que eu não vou falar hoje, que quebram a causalidade. E algumas delas tem que chamar uma retrocausalidade, que significa que efeitos do futuro podem ter... causas do futuro podem causar efeitos no passado. Então uma coisa meio que viagem no tempo, assim. Alguma coisa do futuro vai influenciar alguma coisa do passado. Essas 3, nenhuma delas quebra a causalidade, então de boa com elas. E a realidade, o realismo, né, seria justamente não ter aquelas estranhezas quânticas, ou seja, as partículas quânticas, elas se comportam como partículas normal, como uma bola de sinuca, por exemplo. Então, esse é o principal ideia da interpretação da onda piloto, que é para tentar manter o realismo, né? E ela, de fato, mantém o realismo, mas ela quebra a localidade. A interpretação de Copenhagen não é realista, né? E também a de muitos mundos também não. Como a gente vê, a interpretação de muitos mundos, a minha análise, ela está muito bem, porque ela não quebra a localidade, não quebra o determinismo, nem a causalidade, ela só quebra o realismo, ou seja, significa que as partículas não funcionam exatamente como uma bolinha de
de sinuca lá e tal. E eu, pessoalmente, não me incomodo muito com isso. Eu acho que o realismo, para mim, desses 4 princípios, o realismo é o menos importante. Por isso, eu analisaria que a interpretação de muitos mundos é a mais plausível de todas. Como eu disse antes também, ela é a única que se encaixa perfeitamente dentro da mecânica quântica. Ou seja, a gente não precisa desenvolver mais matemática, não precisa desenvolver mais coisas para aumentar a teoria. Na verdade, ela até simplifica um pouco a mecânica quântica. Agora, isso aqui de incompatibilidades e poder explicativo. Bom, incompatibilidades também é a plausibilidade, é o quanto é compatível com a física conhecida. Eu botei aqui um X para a interpretação de Copenhague, só porque ela quebra o determinismo, que eu acho que é uma coisa importante. Ela também não explica o problema do entrelaçamento quântico, né? Lembra? Que quando tu mede uma coisa numa partícula, imediatamente outra partícula que está muito longe vai ter alguma mudança nela. Não que necessariamente isso arruine a interpretação de Copenhague, porque dá para pensar coisas como buracos de minhoca. Por exemplo, dá para imaginar que o espaço é deformado de maneira com que, na verdade, essas duas partículas que estão emaranhadas, elas não estejam a uma distância muito longa. Na verdade, o espaço está curvado, elas parecem estar muito longe, mas tem um buraco de minhoca, um buraco no espaço-tempo, que conecta elas duas. Então essa seria uma possível explicação, né? Mas a interpretação de muitos mundos, por exemplo, não precisa disso, né? Como ela é determinista, ela resolve o problema do entrelaçamento quântico, porque no momento em que o mundo se divide em 2, por exemplo, já está determinado que em tal momento vai ser feito uma medição, e em tal momento a função de onda vai colapsar, como seria a terminologia usada na interpretação de Copenhague, né? Então a interpretação de muitos mundos ela resolve facilmente o problema do entrelaçamento quântico. A interpretação da onda piloto ela tem vários problemas, né? Como eu tinha discutido lá, ela quebra a localidade, ela vai contra a teoria de campos quântica e ela vai contra até a terceira lei de Newton. Então, por isso, ela tem muita incompatibilidade. E em questão de poder explicativo, também por isso eu botei aqui um tiquezinho verde na de muitos mundos, porque além de ter poucas incompatibilidades com as teorias, com o conhecimento vigente científico, ela também tem um grande poder explicativo. Ela explica, por exemplo, por que buracos negros emitem radiação. E, como eu disse, né, ela explica o problema do mareamento quântico. Todos esses problemas ela consegue se sair muito bem. Então, por isso, a minha avaliação seria que a interpretação de muitos mundos, entre essas principais interpretações, é a mais plausível. Por mais que talvez seja a menos fácil de imaginar, né? Porque, né, tem uma quantidade quase infinita de universos paralelos, ocupando a mesma posição do espaço. Então é uma coisa bem estranha de se imaginar, é bem contra a nossa intuição, mas fazendo uma análise aqui objetiva, baseada só na ciência, ela me parece ser a mais plausível. Então essa seria a minha análise. Outras pessoas vão fazer análise diferente, obviamente, né? Tem físicos importantes que defendem todo que é tipo de interpretação, seja alguma dessas 3 ou outras que existem também. Mas é basicamente isso. Então, isso é o fim, pessoal. Obrigado. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, deixem aqui no vídeo no YouTube ou no fórum lá no Moodle. É isso, pessoal. Até mais. Valeu.